Renovação importante no São Paulo e uma resposta sobre Arthur no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esses dois temas e traz números importantes sobre o Corinthians e a audiência no Paulistão. Quero te falar também sobre Vitor Cuesta, fica no Botafogo ou vai para o Bahia? Péssima informação a respeito do Vasco. Te conto ainda sobre novidades do mercado, bastidores, finanças. A Lusa pode ser rebaixada no Paulistão? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas que é a patrocinadora master do Botafogo e também do Campeonato Paulista. Nessa quarta-feira, dois jogos espetaculares na Liga dos Campeões. Tem Tottenham e Milan na Inglaterra e Bayern de Munique e PSG na Alemanha. Vale a lembrança de que o Bayern venceu a partida de ida na França por 1-0. Cotações na tela, a vitória do Bayern paga 1,93, o empate pagando 4,53 e a vitória do PSG 3,71. Você sabe que o Neymar não joga, né? Vou apostar na vitória do time alemão pagando R$1,93, colocando R$100 para voltar em 193. É legal lembrar de todas as vantagens que a Parimatch oferece para você, a começar pelo uso do celular. Você pode ter o aplicativo da Parimatch no seu telefone. O depósito mínimo também é bem baixo e dá para fazer apostas a partir de R$1. Não bastasse tudo isso, você ainda tem atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana, com toda a segurança do mundo. Para começar a apostar agora mesmo na Parimatch é bem simples, é só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone para o celular para o QR Code. Faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus. Então não esquece, faz seu cadastro, registra todas as informações, usa o código Nicola através do link no comentário fixo ou no QR Code e vem se divertir comigo na Parimatch. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo, que preparou para sexta-feira o lançamento de sua nova camisa. Vai haver um anúncio de forma virtual. E a estreia está marcada já para a próxima segunda-feira, quando o tricolor recebe no Allianz Parque o Água Santa, jogo das quartas de final super importante. A respeito de ingressos, torcedores do São Paulo me perguntando, até essa terça-feira ainda não havia uma definição, o São Paulo está ajustando valores e também formas de divulgação e venda. Quero falar a respeito do Cruzeiro, que negocia a rescisão do contrato do lateral direito Marquinhos Cipriano, jogador revelado no São Paulo. Chegou a jogar no Shakhtar, estava na Suíça e não conseguiu decolar com a camisa do Cruzeiro. A ideia é que ele ficasse no Cruzeiro para depois se mudar para o Valladolid. Essa possibilidade foi abortada e ele vai ficar livre para buscar um novo clube. Para fechar o giro de notícias, vocês se lembram de Cueva? Pois saibam que o Meia está de volta à América do Sul, mas não vai jogar no Brasil. Ele rescindiu o contrato com o Al-Fateh, da Arábia Saudita, e é o mais novo reforço do Alianza Lima, do Peru. Ele está voltando para casa, o contrato de 6 meses que pode ser prorrogado, caso ele deixe uma boa impressão. Quero falar sobre o Corinthians e as audiências da televisão. Você sabe que em TV aberta o Campeonato Paulista está sendo transmitido pela TV Record, que tem gostado dos números, especialmente do Timão, aos domingos. O Corinthians é dono da maior audiência da competição na fase de grupos. Esse jogo contra o Santos, 2-2, na Vila Belmiro, registrou de longe a maior audiência da Record, 14,2 pontos de média. A segunda colocação tem quase 3 pontos a menos do que esse jogo. Foi no clássico entre Palmeiras e São Paulo com 11,5 pontos. Terceiro lugar, mais um jogo do Corinthians, Portuguesa 0, Corinthians 0, 10,9 pontos de audiência. Na quarta colocação, outra partida do São Paulo. Botafogo de Ribeirão 1, São Paulo 3, no último domingo 10,2 pontos. Quinto lugar, Santo André 0, São Paulo 1, 8,9 pontos. E a sexta posição de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 0, 8,4 pontos. Você deve estar estranhando a ausência de jogos do Palmeiras, com exceção ao clássico com o São Paulo, certo? É que a Record privilegiou as partidas do Palmeiras nos meios de semana, até por isso o Palmeiras teve a melhor audiência e a segunda melhor audiência quando o assunto foi quarta-feira de bola na Record. E o Vitor Cuesta vai ou não vai jogar no Bahia? A notícia não é das melhores para o torcedor do tricolor. O Botafogo cobriu a oferta de $500 mil feita pelo Bahia ao Internacional, que é dono dos direitos econômicos do zagueiro argentino de 34 anos de idade.
Dessa maneira vai caber ao Cuesta decidir se permanece no Botafogo ou vai jogar na Bahia. Detalhe importante, o Botafogo também cobriu a oferta salarial do Bahia. Ele ganha na casa dos 550 mil no Rio de Janeiro, o Bahia havia oferecido 800 mil, e se ele quiser continuar em General Severiano, vai ter direito a esse mesmo valor oferecido pelo tricolor. A decisão deve acontecer nessa quarta-feira. O Internacional já disse que aceitou as duas ofertas e aí vai caber ao Cuesta escolher onde jogar. Sobre Marinho, ainda não há uma definição. O Bahia e o Flamengo já têm uma conversa há algum tempo. A tendência é que os clubes se acertem, mas resta o sim do Marinho, que pretendia permanecer no rubro-negro até dezembro, porque está realizando o sonho de infância dele. Ele é torcedor do Flamengo e também do seu pai, rubro-negro fanático. Notícia ruim para o Vasco: o zagueiro Eric Pimentel, que é chamado na Espanha como o novo Éder Militão, está deixando o Cruz-Maltino. O contrato se encerra em junho. O Vasco tenta uma extensão do vínculo desde o ano passado e, para piorar, o Ulisses Jorge, que é o empresário do atleta, nem sequer responde às mensagens do Vasco dos últimos dias. Dentro de São Januário já existe um enorme pessimismo em relação à perda do atleta, que tem só 19 anos de idade e é tratado como alguém bastante promissor, tanto que já foi procurado por Vila Real e Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno na Espanha. Só para completar, o Eric Pimentel tem uma partida no time principal. Ele chegou a jogar 64 minutos no 0-0 contra o Madureira em 14 de janeiro, jogo válido pelo Campeonato Carioca. 777 e Vasco garantem ter feito tudo para a permanência do atleta, mas até agora não houve acordo. Informação divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. E a Portuguesa corre risco de rebaixamento. Você sabe que nessa terça-feira o São Bento, um dos rebaixados para a Série A2 do Paulista, enviou um ofício à federação pedindo que a Portuguesa perdesse o ponto do jogo contra o Corinthians. A alegação do São Bento é que a Portuguesa descumpriu um artigo do regulamento que impedia a realização de jogos fora do estado de São Paulo. Corinthians e Portuguesa se enfrentaram em Brasília, mando da Lusa. Detalhe: a Federação Paulista, na oportunidade, havia autorizado a Lusa a fazer o jogo fora de casa. A Portuguesa recebeu cerca de R$1 milhão pela transferência do mando. No final da noite dessa terça-feira, a FPF soltou um comunicado para acabar com qualquer celeuma, assegurando que a Portuguesa está mantida na primeira divisão. Separei um trecho dessa notícia, ou desse despacho, que diz, abre aspas, a FPF esclarece que todo o processo de alteração do jogo respeitou o Regulamento Geral de Competições. A solicitação de alteração do local da partida atende aos critérios previstos no regulamento, com análise e aprovação do Departamento de Competições da entidade, fecha aspas. Polêmica encerrada, a federação tem autonomia para permitir que os times joguem dentro do estado ou fora. A Portuguesa teve o aval da Federação Paulista e o São Bento já pode começar a se preparar para jogar a Série A2 do Paulistão em 2024. E a TV Bandeirantes fez uma oferta maior do que a Globo pagava aos times da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora explicar em detalhes essa história. A Brax, empresa que é detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e que representa a Band no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ofereceu nessa terça-feira 210 milhões para serem divididos entre os clubes da Série B na temporada de 2023. O contrato prevê até 2026 com reajustes anuais. Os 210 milhões de hoje são mais do que a Globo pagava até a temporada passada. 208 milhões de reais era a oferta da emissora, que não quis renovar o contrato. A Globo até sinalizou com uma proposta de transmissão de algumas partidas, mas nunca em caráter nacional. Seriam transmissões regionais. Isso acabou incomodando os clubes, que estão encaminhando para se acertar com a Brax e, por consequência, com a Bandeirantes. O martelo deve ser batido na próxima quinta-feira. E o bolo pode se tornar ainda maior para os times da Série B, até porque outras propriedades também serão vendidas muito em breve. TV fechada com Sport TV e ESPN concorrendo, e no streaming com a Star Plus e também com a N Sports. Quero trazer novidades sobre a SAF do Galo. Vários torcedores do Atlético têm me perguntado nos últimos dias se o Peter Grieve desistiu da compra do clube. O Peter Grieve é o norte-americano que tem conversas avançadas com os 4 R's dos mecenas do Atlético. Bom, bora lá. Peter Grieve não desistiu da operação. Ele, inclusive, já comandou uma due diligence, que é uma grande investigação em relação aos números do Atlético, tomou ciência de tudo e está disposto a fazer a compra. Nicola, por que está demorando tanto o processo? Você dizia que entre fim de fevereiro e início de março haveria aprovação da SAF no Conselho Deliberativo. Pois é, e aqui vem a grande novidade.
Peter Grave pediu alguns dias para conseguir levantar o dinheiro prometido no mercado. Ele não tem toda a grana, os 800 milhões de reais para a compra de 50% sem o estádio e sem o CT, ou 1,8 bilhão de reais com a inclusão do estádio e do CT. Ele prometeu dar uma resposta ao Atlético até o final da semana sobre como é que anda essa busca por investidores. A expectativa do Galo é de que dê tudo certo e a reunião no Conselho Deliberativo para aprovação da Sociedade Anônima do Futebol seja convocada no máximo até o mês de abril. Processo mais lento do que se imaginava, mas as coisas parecem estar caminhando. Só queria alertar vocês que o Peter Grave não tem todo o dinheiro, ou seja, o Atlético está vendendo a SAF para alguém que está precisando buscar investidores no mercado. Será que esse é o melhor caminho? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e diga aquilo que você pensa. Só para fechar sobre o Atlético, tem mais uma informação importante. Você vai lembrar que o Galo ainda tem 25% das ações do Diamond Mall, o shopping em Belo Horizonte, que precisam ser vendidas. E de acordo com o canal Bica Galo, tem uma operação bastante avançada na casa dos 170 milhões de reais com o grupo J. Mendes, que ficaria com 25% das ações, os outros 75% ligados à Multiplan. Uma das perguntas que o torcedor do Palmeiras mais fez durante o último programa do Nicola foi sobre o Arthur, atacante do Red Bull Bragantino. Ele vai ou não ser contratado pelo Verdão? Fui checar tanto no Palmeiras quanto no Red Bull para trazer a informação mais fresca para vocês. Houve uma consulta na semana passada por parte do Palmeiras. Dirigentes do Alviverde ligaram para o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull, para perguntar as condições do negócio. E a resposta foi de que o Red Bull está disposto a vendê-lo por 15 milhões de euros. O Palmeiras ainda argumentou, mas vocês só topam por 15 milhões de euros? E a resposta do Red Bull foi de que em janeiro um clube do Catar havia sugerido os 15 milhões de euros, a proposta havia sido aceita e o negócio só não foi fechado porque o Arthur desistiu de jogar no mundo árabe. Diante desse cenário, o Palmeiras pode até oferecer menos, mas não vai conseguir fechar acordo se não oferecer pelo menos 12 milhões de euros. Dentro do próprio Red Bull, há enorme desconfiança de que o negócio vai morrer por aí. O Palmeiras tem como prioridade o Michael, que segue sendo monitorado. O Palmeiras já recebeu a informação de que o Al Hilal, o time da Arábia Saudita, vai topar negociar o Michael a partir da metade do ano. E a tendência maior é de que o martelo seja batido com o Michael a partir de julho, quando a janela de inscrições por aqui reabre. Para fechar sobre o Palmeiras, só queria dar uma atualizada. Surgiu nas redes sociais, numa conta de Twitter chamado Esmeraldino News, a informação de que Johnny Lucas, volante do Goiás, estaria praticamente acertado com o Palmeiras. Fui checar com o Edmo Pinheiro, que é o homem forte do futebol do Goiás, ele assegurou que não existe absolutamente nada. E aí, para fechar, se o atacante de lado de campo que o Palmeiras busca pode chegar somente na metade do ano, em relação ao primeiro volante, a busca é prioritária, emergencial. E o Palmeiras pretende até 3 de abril, quando se encerra a janela, ter pelo menos um jogador para a posição contratado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com notícia boa. Thales Vander está perto de renovar seu contrato. Não está ligando o nome à pessoa, me refiro ao atacante de 19 anos de idade, que foi o artilheiro do tricolor na Copa São Paulo de Juniores, 4 partidas e 5 gols. Jogador que foi formado na base da Luz, passou pela base da Luz, ele chegou ao São Paulo no Sub-13 e desde então tem feito muitos gols no CT de Cotia. O atleta já teria sido promovido ao time principal se não tivesse emperrado a renovação do contrato. É que ele é o último e único do atual elenco que havia acertado o primeiro contrato profissional na era Leco de forma irregular. Quando o jogador assina o primeiro contrato profissional, de acordo com a FIFA, esse contrato não pode ser superior a 3 anos. E o Leco fez contratos com vários atletas por 5 anos. O que isso significa? Problemas para o São Paulo. O tricolor correria o risco de perder o Thales Vander praticamente de graça, numa situação parecida à que aconteceu com o Marquinhos, que foi jogar no Arsenal. Para não correr o risco, o São Paulo decidiu que só promoveria o Thales Vander em definitivo para o time principal quando ele acertasse a renovação do contrato. O site Goal trouxe a notícia de que o acordo está praticamente fechado, falta apenas a assinatura do vínculo. O jogador vai passar a ter uma multa rescisória de 50 milhões de euros ou 275 milhões de reais. Contrato bastante longo, com direito a reajuste salarial e a partir daí com a possibilidade de Rogério Ceni passar a aproveitá-lo no time de cima. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. Queria fazer um convite.
vai ter vídeo no final da tarde, e às 7 da noite estarei na transmissão do Paramount Plus para Defensor e Danúbio, jogo da Sul-Americana, confronto entre uruguaios. Quem vencer estará na fase de grupos e pode se deparar com os times brasileiros. Valeu, abraço, tchau!